Pai, em nome de Jesus te louvamos, magnificando o teu nome. Pai, que nós possamos aprender a tua palavra hoje, usa a tua filha, Senhor, para que possamos aprender na carta aos Romanos. Que entre o assunto na nossa cabeça, que nós possamos entender e guardar e viver a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, nós estudamos o capítulo, foi isso? Meus irmãos, desculpe a barra por fazer. Estudamos o Hoje, oito, mais né? uma vez, eu estou dentro do carro, mas não é por questão de lama. É porque eu Aí não gostei, escuta. Dizem que era eu o nome. gostei do apoio aqui. Ainda bem Mas que ela tem hoje sabor. porque eu estamos não aqui em tenho. Rosa Luxemburgo. Vamos Hoje marcar a revisão são do capítulo 28, 8, né? Qual é o aprendendo sal? do 5 de 2025, aprendendo da palavra de Deus. Vamos escutar a aula, aprender. Eu só E que o que não estava lendo, eu só tirei QR quatro Code vai estar aqui na tela. O CNPJ, que é um Pix da igreja, também vai estar na parte É pra superior da lá ou pra tela. cá? E um número de telefone, que também é um Pix da igreja, vai estar na tela. Pai, colabore, some conosco, ajude-nos a prosseguir nesta obra aqui no sertão. Seja um missionário com a gente. Deus abençoará a sua vida. Mais uma vez, Nós desculpa a barra aprendemos fazer. Vamos estudar Romanos 8, Romanos. vocês lembram sobre... Romanos é um livro que ele fala, o assunto central é a fé, a salvação através da fé em Jesus Cristo. Todo o livro fala disso. Então, todos os capítulos que nós vamos ler em Romanos, você vai ouvir falar de salvação, de vida eterna, de fé, da graça, porque é o assunto principal de Romanos. E o assunto 8, a gente viu que é a lei do espírito da carne, né, do pecado, e a diferença daquele que vive pela natureza humana, né, natureza da carne, e aquele que vive pela natureza espiritual, a natureza do espírito, né. E também foi um capítulo em que Paulo ele destaca a glória futura que havemos de ter, né? Ele diz que nada, absolutamente nada, o que a gente passar aqui nessa terra vai afetar tudo que está acontecendo. Tudo que aconteceu com o seu filho vivo, morrendo na cruz, dando a vida por nós, tudo isso. Então, assim, tudo que Jesus passou, o que a gente passa aqui nessa vida, nada se compara à glória que nós teremos lá. Então, o que Paulo quis dizer, irmãos, vale a pena perseverar, vale a pena continuar perseverando na fé. Aí ele diz, porque nada, se vocês permanecerem firmes na fé, nada vai separar a gente de Deus. Então, nós aprendemos que temos que estar juntinho, né, colado com Deus. Porque se a gente se afastar, a gente cai. Então, assim, Paulo frisa bastante isso, né? Que nós devemos estar ligados, colados com Deus. Porque nada, se estivermos assim com Deus, nada, absolutamente, você lembra disso aí? Nada, que eu acho das passagens bíblicas uma das mais lindas. Tem várias, né? Mas essa é tremenda, essa passagem. Ela é tão tremenda, tão bonita, tão lindo que Paulo fala, que eu gostaria de ler de novo, novamente. Vocês me permitem? Por que não? Pelo menos a pessoa aprende mais. Que diz assim, a partir do 31, o 8 a partir do 31, que diz assim, diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio filho, mas o ofereceu por todos nós. Aí ele diz, né? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Aí ele diz, ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Paulo faz uma pergunta, né? E ele mesmo responde lá na frente. Aí ele cita algumas coisas aqui que poderiam nos separar do amor de Cristo. E que
muitas pessoas realmente caem justamente por causa desses motivos aqui, ó, que Paulo cita. Sofrimentos, quem é que não tem sofrimento nessa vida? As dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte. Como dizem as escrituras, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. O verdadeiro cristão, aqueles que está colado com Deus, se ele vive sem problemas nenhum, sem dificuldade nenhuma, sem ataque nenhum, tem alguma coisa errada. Porque o inimigo vai fazer de tudo para nos derrubar. Então, constantemente nós vamos estar sofrendo ataques. Se você não quiser sofrer ataque, então nem se aproxime de Deus. Porque o inimigo vem feroz. Então Paulo diz assim, em todas essas situações temos a vitória completa. Mesmo se a gente morrer, hoje, se estivermos assim, nós somos o quê? Vencedores. Salvos. Por quê? Porque partiremos para a glória. A semana passada foi depois da aula daqui, eu estava assistindo um filme que falava justamente sobre o Apocalipse. E esse filme é tão real com as coisas que estão acontecendo hoje. Eles prendiam os cristãos, um novo sistema de governo do mundo. Eles implantaram que ninguém poderia seguir a Jesus Cristo. E eles prendiam os cristãos. E tinha no filme tem uma prisão que era cheia de cristãos que não queria colocar a marca da besta. Então aquele presídio era cheio de homens, era um presídio de homens, mas tinha também o das mulheres. Então assim, quando eles não negavam a Cristo, eles colocavam assim, ó, uma fileirinha de 10, com o pescoço na guilhotina, e quando acabar puxar a cordinha, a cabeça caía. Então assim, mas eles iam para guilhotina, né, amor? Guilhotina, é porque a minha língua eu sou meio complicada para falar algumas palavras. Guilhotina. Guilhotina, eles iam louvando a Deus. O que mais impressiona a gente nesse tipo de filme é que eles vão louvando a Deus. Por quê? Porque eles vão se encontrar com Jesus. A morte é só uma passagem, não é o final. Você vai sofrer a dor da morte? Claro, todo mundo. Tem alguns que é privilegiado. Tem alguns que é privilegiado, né? E não é direto para contar, né? Então assim, e eles colocavam, e eles faziam na frente de todo mundo. Eles faziam na frente dos outros, e era para pressionar os outros, a negar a Cristo. Mas eles não negavam. Então, quanto mais eles matavam, mais cristão aparecia. Mas eles prendiam. E eles iam felizes da vida. Então, assim, o que é que pode nos separar de Deus? Nada. Nem a morte, nem a vida. Nem os anjos, nem outras autoridades. Ou poderes celestiais. Nem o presente, nem o futuro. Nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus. Então, a gente aprendeu no capítulo 8 que nada pode nos separar. Mas eu também falei para vocês que tem uma única pessoa que pode nos separar do amor de Deus, né? Quem é essa pessoa? Tem uma única pessoa que pode nos separar do amor de Deus. Você lembra que eu falei no capítulo? Esqueceu? Vocês não lembram, não? Lembra, irmão Adão? Qual é a única pessoa? Porque aqui Paulo diz que nada pode. Nem a morte, nem a vida, nem o futuro. Nem o diabo. Exatamente. Só nós é que podemos nos separar de Deus. A única pessoa que pode separar você de Deus é você mesmo. Então, quando eu me separo de Deus, aí Deus, ele faz o quê? Ele não faz oposição. É essa a sua escolha? Então, fique aí. Então, Deus não pega ninguém à força. Nós estamos servindo ao Senhor de livre e espontânea vontade. Nós estamos servindo ao Senhor porque nós o amamos e queremos viver eternamente ao seu
lado. Agora, esse amor vai ser uma hora ou outra, ele vai ser testado. Esse amor que nós dizemos que sentimos por Deus, uma hora ou outra, vai ser testado. Por quê? Quando vem as aflições, quando vem a doença, quando vem a fome, quando vem a falta de dinheiro, quando vem a perseguição, aí é quando você vai provar para você mesmo, porque Deus já sabe se você vai cair ou não. Ele já sabe, claro, ele conhece tudo, mas aí você vai ter certeza de que você está forte o suficiente para resistir àquela situação ou aquelas situações. Então, assim, tem pessoas que em situações terríveis e tá lá, firme e forte, que nem parece que tem nada. A gente mesmo, quer dizer, o pastor conhece, né? Eu conheço só a voz e assim a fisionomia por causa do telefone, mas uma senhora que ela está em cima da cama por causa da diabetes, mas se vocês falarem com ela, ouvir, tem até um áudio dela, né pastor aí? Tem. Ouvir ela falando, você jamais vai dizer Pode citar o nome dela, que eu disse que ia citar o nome dela como exemplo. Pronto, a irmã Edileuza. A irmã Edileuza está em cima de uma cama por causa, em consequências da diabetes. Mas você ouvindo ela falar, você não tem quem diga que ela está passando por aqui. Então, é nesse momento que realmente a nossa fé é testada. Será que nós temos fé suficiente para ter a cabeça degolada, dando glória a Deus? Então todos nós que nos dizemos que somos servos do Senhor, filhos de Deus, uma hora ou outra nós vamos ter a nossa fé, o nosso amor testado. Não é para que Deus saiba que nós somos fiéis, não. Ele já sabia que Abraão não iria matar o filho dele. Ele não ia deixar Abraão matar o filho. Ele já sabia. Então, interessante que se não é para provar para Deus, é para provar para quem? Pra gente mesmo, né? E por... O diabo. Pro diabo. Exatamente. Lembra de Jó? Jó foi elogiado por Deus. Disse meu servo Jó. Então, assim, Deus já testemunha da boa índole do servo que era Jó. Mas para mostrar para o diabo que Jó ia permanecer fiel a ele, mesmo passando por todas aquelas situações, Deus permitiu. Não é que Deus fez, não, viu? Ele só retirou a mão de cima de Jó e permitiu que o diabo... Mas também, pastor, é Deus ser carrasco, né? É Deus ser Que é isso, mano? Porque o Jó fazia, e eu com ele tudo mais, ele fazia tudo com o Jó. Foi o Não, não é fazendo... E se Deus fizer isso com o senhor? Mas se lá que acaba. Mas foi o teste que ele Que fez. teste é um desses, rapaz? Não existe não teste. Mas é. Pois Deus faz, irmão. Ele mesmo O faz. cara era fiel de um jeito que... Foi tão fiel que não acabou tudo. E Mas o diabo duvidava, irmão Adão. O diabo duvidava que... O diabo afrontou a Deus, dizendo assim, porque ele só é fiel a tu porque tu dá tudo pra ele. Aí Deus disse bem assim, então tira tudo. Porque Jó era um dos homens mais ricos, era o homem mais rico. Não, primeiro começou o quê? Tira tudo dele. Então ele perdeu tudo. Todos os bens. Tudo. Aí, mas o diabo ainda não achou pouco. Aí chegou lá, disse, também, mas se tu tocar na saúde dele, eu quero ver ele se ele continua fiel. Aí Deus disse, você só não vai tirar a vida, mas pode tocar. Então o diabo colocou uma doença em Jó. E essa doença era terrível. Não era lepra, não. Eu esqueço o nome científico da doença. Mas a doença, o corpo de Jó era cheio de ferida. E essa ferida era podre, apodrecia. Então, assim, é outro nome a doença. Hoje os especialistas já sabem, já dizem, né, que sabem mais ou menos qual era a doença. Então, assim, nem a mulher de Jó queria se aproximar dele por causa do mau cheiro que ele exalava. Então, assim, mas, diante de tudo isso, e tem outra coisa. Apesar de estar lá com um casco de telha, nem as unhas para coçar, coçando-se, deitado sentado na cinza e no pó. Chegou, eram 3 amigos. E 3 amigos daquele, ninguém precisa de inimigo. Então a única coisa que eles faziam era o quê? Apontar o dedo. Você pecou, Jó. Confessa o teu pecado. E Jó sem pecado. Jó disse, eu não tenho pecado. Você pecou. Ninguém fica dessa forma. Quer dizer, eles jejuaram 7 dias com Jó ali. E nada aconteceu. Aí disseram, não, você pecou. Confessa o teu pecado. Confessa. Então foram 3 amigos
acusando Jó. E para quebrar ainda mais na emenda, ainda veio outro, o quarto, que esse botou para quebrar mesmo. Então assim, mas Jó permaneceu fiel. Jó permaneceu fiel. Jó pecou contra Deus. Em nenhum momento Jó pecou contra Deus. Então, será que nós, se Deus que Deus tenha misericórdia de mim, será que Deus, se Deus me pegasse para mostrar para o diabo que o tamanho do meu amor por ele, da minha fé, da minha fidelidade, será que eu ia suportar o que Jó passou? Ou que tantas outras pessoas estão passando, irmãos? Hoje mesmo eu estava ouvindo um testemunho de um cristão lá de Moçambique, Mianmar, na África, está acontecendo morte de cristão como se fosse abatendo um boi de matadouro. Então assim, pegaram esse jovem, arrancaram as orelhas dele, fizeram ele comer a própria orelha, crucificaram ele, né? Quando souberam que ele era cristão, colocaram ele na cruz, colocaram os pregos, ainda tocaram fogo nele, aqui no pescoço. E ele disse que com as mãos amarradas não podia fazer nada, né? Queimou isso aqui dele. Aí ele disse que Deus naquele momento enviou um anjo, em forma de pessoas, claro, né? E foi quem tirou ele daquela cruz e levou para o hospital. Então esse homem passou 6 meses para se recuperar no hospital. Será que continua firme com Jesus? Será que nós aguentaríamos passar isso? Nessa boa vida aqui, ó, que boa vida, debaixo da árvore, lendo a palavra, sem perseguição nenhuma, barriguinha cheia, né? E aí? Mas aí Paulo diz, nada. Aqueles que estão ligados verdadeiramente com Cristo, tribulação nenhuma, problema nenhum, aflição nenhuma. Agora, se você acha que está e não está, se eu acho que estou e não estou, aí é outra coisa. Porque aqueles que estão verdadeiramente ligados, ele enfrenta tudo, porque sabe que se morrer, ele vai estar diante do seu Senhor. Mas aquele que não está ligado, colado com Deus, basta apertar um pouquinho, que ele diz, ai, que Deus é esse que não me socorre? O cara fala com a calma, oh meu Jesus, sangue de Cristo. Mas velho, quando aperta um pouquinho, aí a Maria, ai, eu sigo a Deus, todo culto eu tô lá, e eu faço isso, faço aquilo, e Deus deixa eu passar por isso. Não é o que o povo diz? Quando o negócio aperta, é a primeira coisa que a gente vem culpar a Deus. E na maioria das vezes somos nós mesmos que arrumamos o problema. E ainda colocamos a culpa em Deus. Então assim, Paulo aqui, eu acho tremendo essa passagem. Ele diz nada, absolutamente nada, nem a morte. Pelo contrário, aqueles que estão ligados com Cristo, a morte é uma ponte para levar ele para a presença do Senhor. Diz que ela é passageira, né? Com certeza, não é a morte não. No canto passa e leva e pronto. Às vezes ela não quer um pouquinho. Quando ela vem, era com aquela coisa assim, para tirar ele. Ai, Vera, para onde nós corremos, mas nós temos que ir. Não tem como correr, não. Se Jesus não voltar antes, a gente vai morrer. Todo mundo vai passar por isso. Então vamos lá, o 9, né? Então, no hoje nós aprendemos que nada, a principal que a gente tem que colocar na nossa mente e no nosso coração, que nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Se a gente verdadeiramente estiver colado com Deus, não há quem entre ali entre a gente e ele. A não ser que a gente dê brecha. Aí. E hoje nós vamos aprender, vamos ver o que é que nós vamos aprender no 9, né? 9. Romanos 9, a partir do 1, que diz assim: o que eu digo é verdade, sou de Cristo e não minto. Isso é Paulo falando, viu, irmãos? Pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Ou seja, é como se alguém estivesse acusando Paulo de mentir. Mas ele disse, aqui dentro tem o Espírito Santo e ele confirma com o meu Espírito que eu estou falando a verdade. Sinto uma grande tristeza
e uma dor sem fim no coração. Ele fala que não está mentindo justamente por isso que ele vai falar agora. Olha só o que é que Paulo faz, o que é que ele diz que é capaz de fazer. Sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração, por causa do meu povo, que é minha raça e meu sangue. Vocês lembram de quem Paulo era? Paulo era o quê? De uma tribo de Israel, mano. Paulo era judeu. Ele não era fariseu, de nascença, da tribo de Benjamim. Então assim, Paulo era judeu. Então ele aqui está falando do povo dele. Ele diz assim, por causa do meu povo, que é minha raça e meu sangue, para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Paulo chegou a ponto que disse que seria capaz de trocar a salvação dele pela do povo, pela dos seus irmãos Benjamitas. judeus. Ou seja, porque aquele povo judeus não aceitavam, a maioria dos judeus não aceitaram Jesus como o Messias. Até hoje eles estão lá esperando que o Messias venha libertar eles. Então assim, aí Paulo diz assim, olha, se eu pudesse, eu me colocaria debaixo da maldição de Deus para vocês saírem. Eles são o povo escolhido por Deus. Ele os tornou seus filhos e repartiu a sua glória com eles. Deus fez Deus fez suas alianças com eles e lhes deu a lei. Então, os judeus são o povo escolhido de Deus, são o povo de Deus. Deus fez aliança com os judeus. Deus deu a lei aos judeus. Deus deu a promessa aos judeus. Eu fiquei onde? O 5. Ele deu a lei, a verdadeira maneira de adorar e as promessas. Olha só. Eles são o povo escolhido por Deus. Ele os tornou seus filhos e repartiu a sua glória com eles. Deus fez suas alianças com eles e lhes deu a lei, a verdadeira maneira de adorar e as promessas. Então, em Abraão, Deus deu a promessa a Abraão. E todos os judeus são descendentes de Abraão. Então, Deus deu a lei, as promessas, a aliança de Deus é com aquele povo. Eles são descendentes dos patriarcas. E como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Ou seja, o nosso Salvador vem de onde? Não, humanamente, Vera. Quando ele nasceu, Da descendência de Davi. Da descendência de Davi. Então, como homem, Jesus, ele é descendente dos judeus. Então ele veio descendente da tribo de Judá. Muito bem, irmão. Olha, irmão, falou isso. Rapaz. Então, Vai pregar domingo. Cristo pertence à raça deles. Isso é o que Paulo está falando. Eita, Que né, quando fala de pregar, Que Cristo, que é o Deus que governa todos, seja louvado para sempre. Cristo é o Deus que governa o quê? Todos. Então, Paulo aqui, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo, olha, irmãos, o que eu vou dizer agora é verdadeiro. E o Espírito Santo confirma comigo que eu sou capaz, se eu pudesse, se fosse Deus permitisse, de trocar de lugar com vocês. De eu receber a maldição de Deus e vocês receberem a bênção. Aí vamos para os... Vocês entenderam até aqui? Hein, irmão Adão? Só que não faz isso não, que ele quis fazer. O senhor não faz isso não, que ele quis fazer. Trocar, fazer tudo bacana, ser bendito e querer ser maldito. Os outros ser bom, não. Os outros façam também qualquer coisa. Ô, pastor, tu estás ouvindo, pastor? O Moadão hoje dá pelo avesso. O irmão Adão hoje, mano. Como é que você só faz o bem, pastor? Só faz o bem que você quer. Sair do bem Sair do bem para o rico, os outros ficar bom, os outros que fazem que não prestam. Oi, Moadão. Você tem acabado com os judeus tudinho. O que vai... Mas, Moadão. Ô, irmão Adão, a gente só tá aqui por causa dos judeus. Pois é. Oi, Moadão.
Então o senhor acha que. É a palavra. Então o senhor acha que o que Jesus fez está errado, né? É? O que Jesus fez foi errado, né? Fiquei. Ter morrido Dá a vida dele pra um ceboso que nem a gente. Então, Foi ele errado. tinha o poder de salvar e deu por umas coisas que não valem nada. Então, É muita coisa, pastor, né? o senhor não concorda com o sacrifício de Cristo, não? O senhor acha que ele errou? Morrendo para salvar um... Eu puxando um laçado, Morrendo pra salvar eu puxando um- uma brasinha pra minha sardinha, tem que achar bom, que ele morreu por causa da gente. Não foi quem sofreu por causa de uns catrabucos que nem a gente. Catrabuco que não foi nada. Mas O é Adão onde já vai está, voltado hoje, viu? é onde está, irmão Adão, o amor. Deus é amor. O senhor sabe qual é o textuário da Bíblia? O senhor sabe qual é o texto mais Conhecido conhecido da Bíblia no Novo Testamento? porque Deus João 3,16, né? amou O mundo de tal maneira. que deu seu filho. Então assim, o amor dele era tão grande que ele só, aqui na terra só se compara ao amor de uma mãe. Mas de uma mãe, né? Tem mãe aí jogando os filhos no mar, tem mãe matando. Eu acho que Deus, hoje Jesus já não compararia com o amor de mãe, porque o pior de Deus é amor. Tem uma mãe aí que só Jesus na causa, viu? Cada coisa terrível que a gente vê, mas tirando essa parte aí, o único amor que Deus, que existe aqui na terra, que Deus achou, que chegaria um pouquinho perto do dele, é o amor da mãe. De mãe. Foi o único que. Mas ninguém, nenhum amor se compara ao amor de Deus pela raça que ele criou, pelas criaturas dele. Não é que nós somos filhos, não, viu? Quer dizer, nós agora somos, mas antes não éramos filhos, não. Nós éramos criatura. E mesmo assim, Jesus, sabendo que a gente poderia rejeitá-lo, ele fez o quê? Ele morreu naquela cruz. Mas ele morreu por todos aqueles que creem. Todos têm direito à salvação, mas para ter a salvação eu preciso primeiro crer. Entendeu, irmão Adão? O Senhor tem que tirar isso do seu coração contra os judeus. O senhor tem uma mágoa muito grande. Mas com os isso judeus. é água, viu? Água com gás. Sacerdote foi quem acabou com Jesus. Alguém pode pensar porque eu Exatamente, estou no mas processo tudo de isso, jejum, tudo que acontece, que eu estou me nesse mundo alimentando. aqui, Isso aqui é água com gás. Deus não perdeu o controle. Aquele plano tinha que acontecer com o sacerdote ou com outros, mas Jesus teria que morrer, porque se Jesus não tivesse morrido na cruz e ressuscitado, nós não teríamos sido salvos. Nem a gente, nem os judeus. Todo mundo está no caldeirão só. Entendeu? Então, os judeus não seriam salvos, nós não seríamos salvos, a humanidade estaria jogada no inferno. Foi do inferno que Jesus veio nos resgatar, tanto como diz, como a gente leu lá em Atos, tanto gregos como judeus, tanto gentios como judeus. Então, Jesus deu a sua vida por ele. E Paulo disse que seria capaz de dar a vida pelos seus irmãos. Não dá salvação. É mais difícil. É a vida eterna. A vida é uma coisinha que, cara, você vai morrer, o cara matado, deu a vida, acabou. Mas a salvação é eterna. Exatamente. Eita que o Adão hoje tá jogado. Vamos para o 6. O versículo 6. Eu não estou dizendo que a promessa de Deus tenha falhado. Paulo está dizendo, né? De fato, nem todos os israelitas fazem parte do povo de Deus. Nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Deus. Pois Deus disse a Abraão, por meio de Isaac é que você terá os seus descendentes, que eu lhe prometi. Isso quer dizer que os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus, e não os que nasceram de modo natural. Ou seja, vocês sabem a história de Abraão, sabe? Todo mundo conhece aqui? Abraão teve o quê? Tem uma promessa para passar a ter um filho. Não, isso. Mas ele não esperou e acabou fazendo outro filho. E não era o filho da... Esse era o filho natural. Então, Isaac é o natural, né? não, o Isaac é o da promessa. Da promessa. O Isaac é o da promessa. O Ismael é o natural. Ele nasceu naturalmente. Da água, né? De H. Então, assim,
houve um arrumadinho ali de Sara, né? E Abraão aceitou o arrumadinho de Sara. Abraão não é Deus. Ele já era velho mesmo, né, Adão? E aconteceu isso. Então, nós somos descendentes de Isaac e não de Ismael. Porque nós somos Isaac da promessa. da promessa. Nós somos filhos da promessa que Deus fez a Abraão. Lá atrás, disse, todas as nações da terra serão benditas em ti. Então, aí, antes de Abraão ter filho, Deus disse que todas as nações da terra queriam ser benditas nele. Ou seja, Abraão era o pai da fé, o pai da promessa. Então, nós somos filhos de Abraão. Aí Paulo diz aqui, ó, nem todos que são judeus são filhos de Abraão. Tem aqueles que são filhos de Ismael. Não aceitam a graça de Jesus. Não aceitam a salvação. O primeiro filho, é? De Ismael. Ou seja, Ismael nasceu de maneira natural, foi concebido naturalmente. Isaac foi um milagre. Porque Sara já estava velha, Abraão também já estava velho. E Deus operou um milagre para Isaac nascer. Pois quando fez a promessa, Deus disse a Abraão o seguinte: no tempo certo eu voltarei e Sara, sua mulher, terá um filho. E mais ainda, os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai. O nosso antepassado, Isaac. Quem eram os dois filhos de Isaac? Israel Não, amado. Isaac. Israel era um deles. E o outro? Quando o filho de Isaac, ele era Jacó. E o outro? Esaú, irmão. Jacó. Olha só. Isaú nasceu primeiro que Jacó. É Isso, gêmeo, né, os dois. é isso. Olha só que interessante, viu? Ó. Rebeca, que é a mulher de Isaac, ela teve filhos gêmeos. E Deus falou uma coisa para Rebeca. Olha que coisa interessante. Será que se Deus hoje falasse com a gente ia guardar o segredo que Rebeca guardou, hein? Rebeca não contou o segredo. E ela sabia. Ela sabia e guardou para si. Aí diz aqui. Entendeu essa questão do filho natural e o filho da promessa? Vocês entenderam? Entendeu? Mais ou menos? A promessa porque só vinha se fosse a promessa, só se Deus quisesse mesmo. Porque o filho da promessa é o filho do milagre. Sara já estava com 90 anos. Abraão com 99. E Sara, você acha que uma mulher com 90 anos está menstruando, tem ovários, essas coisas, tudo já sumido, né? Tudo já murchou. Não é isso? Então, para que Sara gerasse um filho, Deus teve que dar um novo útero, um novo ovário, renovou Sara completamente. Quando voltou do jeito que coitado do Abraão terminou levando ponto. Não levou não. Então, Levou não. Levou não. o senhor hoje é uma bênção. Mas hoje ele dá com tudo. Levou não, Deus não deixou. Mas era bom que levava depois os caras, Deus ia avisava. Deus só avisa para Meleque. Abimeleque. Aí a Meleque disse, ô Abraão, por que você disse que é sua irmã, sendo sua mulher? Aí terminou de dando faca, cavalo, jumento, tá tudo Abraão. Ô, Modão, mas ela não foi pra cama com ele, não. Não foi porque Deus chegou junto. Sim, então não aconteceu. É? Então não aconteceu. Então, pra vocês verem o nível de milagre de E Deus. não só foi essa. Sara rejuvenesceu de uma tal forma que um homem olhava para Sara e era uma mulher linda, extraordinariamente linda ela. Tão linda que o rei queria para si. Uma mulher de 90 anos. Já imaginou, galera? Então assim, aí... Que foi, pega É, de tá. tudo que... Ismael não, Ismael, Não vem dizer mentira, pelo quando amor Isaac, de Deus. quando Isaac nasceu, Ismael já tinha em torno de 13, 14 anos, não era isso? 13, 14 anos. Quando Isaac nasceu, Ismael já tinha mais ou menos, ou seja, já era um rapaz. E na cultura dele, um jovem de 13 anos, 14 anos já é um homem. Então assim, é um moço, mas já é um homem responsável.
Então, por isso, Tati, que nós somos filhos da promessa. Por quê? Porque Deus deu a promessa a Abraão quando ele tinha 75 anos. Ele tinha 75 anos e quando ele veio ter essa promessa cumprida foi com 100 anos. Então, Deus deixou assim, secar tudo, não tem mais possibilidade nenhuma de ninguém dizer não, ainda tinha um negocinho ali. Ainda tinha um negocinho vivo lá no Abraão. Não tinha mais nada vivo, nem Abraão nem Sara. Os óvulos de Sara não tinha mais, não existia mais. Então, Deus fez um milagre. Então, nós somos filhos da promessa, do filho da promessa, que Deus fez a Abraão. Quem foi o filho da promessa? Isaac. Aí depois de Isaac, aí vem, aí vai. E se você for olhar a sua genealogia, você vai chegar em Abraão. E teve muito filho. Com certeza. Não, Abraão? Sim. Abraão, eu não sei mais quantos filhos ele teve, mas depois de Isaac ele ainda teve outros filhos. Mas a Bíblia não diz quantos, mas foi com outra mulher. Que ficou novo, né? É, mas Quando Sara... traiu Sara. Não. Ismael não foi com Abraão, foi? Com a outra mulher? Com H. Sim, mas Isaac ele teve mais? Não, Só depois de teve Isaac... H com H, Ismael e Isaac com... Não, teve outra mulher, Abraão teve outra mulher. Quentura, o nome da mulher. Quentura. Então deve ter filho, para quente, né? Ela teve vários filhos de Abraão. Ó, então vem. Então, Abraão ficou tão jovem que depois que Sara morreu, quando Sara morreu, Isaac já era homem feito. Depois que Sara morreu, ele ainda casou. Ele casou com outra mulher e fez mais filhos na outra mulher. Então, vocês entenderam a diferença? Entendeu? Não é o nome da mulher? Quentura. Quentura. Não é quentura não, é quentura. Quentura. Ah, tá. Quentura. Não é quentura não, gente, é quentura. Vamos lá. O 10, né? Não é isso? Não, o 9 já li. O 9 foi a promessa, né? Pois quando fez a promessa isso, o 10. E mais ainda, os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaac. Mas para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca: irmãos, Deus poderia usar Esaú? Poderia sim, por que não? Mas ele determinou que seria Isaac. Em vez do mais velho, seria o mais novo. Então, foi Deus que quis assim. Deus, ele é soberano. E Jacó? Ou de Jacó. Deus é soberano. A soberania de Deus é incontestável. Não adianta você se espernear, irmão Adão. O senhor se espernear aí, dizendo que não gosta dos judeus, por isso e por aquilo, que foi ele que escolheu aquele povo e disse, olha... Deus era judeu, né? Quem? Deus era judeu, né? Deus! Deus não tem raça, irmão Adão. E como ele disse que aquele povo era tudo dele? Sim, porque ele não foi ele que criou. Ele escolheu um povo para ele. Ele criou, irmão Adão, ele criou esse mundo, colocou pessoas nesse mundo e de todas as nações, as línguas, ele escolheu aquele povo para ser dele. Então, assim, tem muita gente, o senhor não consegue entender, e eu também não consigo entender, porque se a gente entendesse Deus não era Deus, por que Deus faz assim? Israel, um povo desobediente, desobedecia a Deus, mas Deus continua amando aquele povo. E ele diz, ai de quem tocar neles. Então assim, ninguém se mete com o povo judeu. Já passaram por muita coisa já, por desobediência deles. Na Segunda Guerra morreu mais de 6 milhões, não foi? Morreram 6 milhões. 6 milhões de judeus, só de judeus. Então assim, mas eles estão lá. É um país deste tamanho, 22.758 quilômetros quadrados. O país de Israel, mas é uma potência. Por quê? Teve uma guerra que foi a Guerra dos 6 Dias, não foi isso, pastor? Foi. A Guerra dos 6 Dias, que Deus desceu literalmente e lutou por eles. 1946 e 48. Fez igual quando fez com o jogo com como é aquele dos 300? Gideões. Ele fez igual que fez com o Gideão. Disse, não, Gideão, quem vai vencer essa guerra sou eu. Só baixa 300. Com Josué, ele disse, não, Josué, tu só fica parado aí, me adora e eu venço a guerra para vocês. Da mesma forma ele fez
Em 1900 e quanto? 46? 46. Em 1946, o povo de Israel ficou parado e Deus venceu a guerra para eles. Uma guerra que jamais ele teria condição de vencer. Contra Não 6 foi países. no passado não, irmã Ada. Foi E nesse por que, nosso e por que tempo. Davi vencia todas? Porque Deus era com Davi. Exatamente. Por que o senhor tem tanta raiva dos judeus? Por que o senhor tem tanta Porque raiva? faz muita... Tem raiva com Jesus, irmão. E o senhor acha que a gente não faz não? A gente faz também, não vai nada. Pois. A gente é farinha do mesmo saco. Não é. Eita, meu pai. A gente é farinha do mesmo saco. A gente tem a mesma descendência. Entendeu? Então, eles são nossos irmãos. Na Bíblia, Nós temos que eles orar. usam o Jesus slogan da disse, igreja. orai. Vivendo É Jesus que chamado. falou, é Paulo? Orai pela paz de Jerusalém. Agora eu não lembro. Eu só sei que está no Novo Testamento. Eu não lembro quem foi que disse isso. Se foi Jesus ou se foi dos apóstolos, em uma das cartas. Mas eu sei que diz assim, orai pela paz de Jerusalém. Esse povo, irmão Adão, que o Senhor acha que eles são culpados de tudo, Deus vem exclusivamente libertá-lo. Eles são remanescentes. Eles vão ser salvos, aqueles que creem em Jesus Cristo. Eles também vão ser salvos igual a gente. Jesus deu a vida também por eles. Então a gente estava tudo num caldeirão só. Nós somos privilegiados por causa deles, que eles rejeitaram Jesus. Se eles não tivessem rejeitado Jesus, a gente estava ferrado. Então, como Deus conhece os pensamentos dos homens, por que a gente estava ferrado? Porque os judeus, eles queriam o evangelho só para... Lembra? Quando a gente leu Atos, que eles não queriam sair para pregar o evangelho? Que Deus teve que levantar uma perseguição para poder eles irem levar. Por quê? Porque eles achavam que a salvação só pertencia aos judeus. Então eles saíam pregando só para os judeus. Então se aquele povo tivesse aceitado Jesus como Messias, e se mesmo assim ele tivesse morrido, Deus ia ter muito trabalho para que o evangelho chegasse até a gente. Então Deus simplificou as coisas. Como? Permitindo que eles rejeitassem Jesus como Messias. E deixando eles por últimos. Eles eram o primeiro da fila. Aí Deus tirou eles da fila e colocou quem? Nós. Então eles vêm por último. Eles que deveriam ser os primeiros. Porque eles são, vamos dizer assim, entre aspas, o queridinho de... Quer dizer, eles eram, né? O queridinho de Deus. Aí Deus disse, epa, vocês estão muito orgulhosos, vocês estão muito ousados. Vou deixar vocês por último. Aí Deus pega os gentios e deixa os judeus por último. Foi basicamente isso que, explicando de uma forma assim mais... Naquela parte que Paulo pregava, o gente se converteu mais que os judeus. do que os judeus. Entendeu? Explicando assim de uma maneira mais compreensível, mais na nossa linguagem, para vocês entenderem. Foi exatamente isso que Deus fez. Vocês estão muito se achando, então vai para o final da fila e vem vocês para cá. Foi isso que Deus fez. E Ele faz isso com qualquer um de nós. Basta a gente achar que é o tampa. Ou vocês já viram alguém aí se exaltando e daqui a pouco, quem é essa pessoa? Não existe mais, ninguém nem lembra mais. Vocês lembram de uma cantora chamada Damares? Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Damares. Ela morreu. Não, tá viva, mas ninguém sabe mais dela. Não aparece, por quê? Ela quis se exaltar. Um tal de Thales Roberto, que eu nunca fui com a cara dele, Deus que me perdoe, mas eu não era, nunca gostei da cara daquele... Thales Roberto? Não, Thales Roberto. Nunca gostei da voz dele, nunca gostei da... Eu sempre achei ele muito antipático. Eles queriam ser... Achou que era o Bambambam. Eu disse, epa, rapaz, você tá muito exaltado. Aí, hoje em dia, ninguém sabe nem onde é que ele existe. Ninguém ouve mais nem falar nele. Então, assim, isso acontece, não aconteceu só com os judeus, não. Isso acontece com qualquer um de nós, se quisermos nos exaltar. É aquela coisa, Deus dá a mão, aí você já quer o braço, já quer... Então, assim, voltando agora aqui para o assunto, olha só o que foi que Deus falou para Rebeca. O 12, né, que diz assim, mas para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o
próprio Deus disse a Rebeca: o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes de eles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa boa ou má. Ou seja, quando Rebeca estava grávida, Deus já disse para Rebeca: epa, o mais novo vai governar. A mesma coisa que ele fez com Israel. Ei, Israel, você é o meu queridinho, mas você vai ficar lá no final e eu vou colocar um povo que eu nem não era meu aqui no teu lugar. Praticamente, a gente vai ver aqui no desenrolar do capítulo, praticamente foi isso que Deus fez. Então, ele pegou um povo que não era seu e tornou seu. A gente vai ver aqui que Paulo vai dizer isso. Assim ficou confirmado. Tá enrolada ela, olha. Assim ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que Ele quer chamar sem levar em conta o que eles tenham feito. Deixa eu dizer aqui. Vocês já ouviram alguém dizer assim: aquele cara não prestava, não valia nada e hoje tá aí, ó, pregando, falando de Jesus. Tem pessoas que a gente conhece que tem um passado terrível, mas Deus disse: é você que eu quero. E quem é que vai contestar contra Deus? Aí assim, a gente escuta muito testemunho de pessoas que eram terríveis, assassino, aquela coisa toda. Aí Deus pega aquele homem para fazer um trabalho para ele, como Paulo. Então assim, e quem é que vai contestar contra Deus? Ele faz do jeito que ele quer, como ele quer, a hora que ele quer. Então assim, ele pegou Esaú, botou Esaú para escanteio e disse para Rebeca: olha, o mais novo vai governar sobre o mais velho. Aí a gente olha assim, claro que se Rebeca não tivesse feito tudo aquilo, Deus ia cumprir o plano dele da mesma forma. Só que lá na frente, Rebeca vai e quando acabar, arma para tirar Esaú da jogada. Rebeca armou tudo para tirar Esaú da jogada. Deus não precisava da ajuda de Rebeca. Deus não precisa da nossa ajuda. Ele ia fazer. Como ele ia fazer, a gente não sabe. Mas ele ia fazer. Mas Rebeca quis ir lá e... não, Deus disse que vai ser e eu acho que já chegou a hora e o velho já estava morrendo. Ela disse: não, esse velho vai morrer, vai dar a bênção a Esaú e a promessa de Deus, como é que vai ficar? Quer dizer, ela se antecipou a Deus. Rebeca. Mas será que não foi permissão de Deus, não? Tudo é permissão de Deus, irmão Adão. Tudo é permissão de Deus. Dá certo? Não acontece nada aqui sem que Deus permita. Agora a gente não sabe se era o plano dele que acontecesse da forma como aconteceu. Como foi com José. Lembra que José disse que era plano de Deus que tivesse acontecido tudo aquilo? José prosperava, José era uma bênção. Mas era judeu. É? Era judeu. E agora? Mas Deus gostava dele. Mas Deus gosta do judeu. O 13 diz assim: vocês entenderam até aqui? Quer acrescentar alguma coisa, pastor? Não. O 13 diz: como dizem as escrituras sagradas, eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. Aborreci Esaú. Então, Deus foi dessa forma que ele decidiu fazer. Quer dizer, aí a gente vê o quê? Que aquela escolha de Deus é indiferente de qualquer mérito humano. Ou seja, não é pelos méritos humanos que eu vou escolher. Eu escolho de acordo com o que eu quero. Então, assim, não precisa eu me esforçar. Assim, eu estou dizendo, não precisa eu fazer obras para eu ganhar a salvação. A salvação já é de graça. Eu só preciso permanecer no caminho. Então, isso não depende, é indiferente. Não é mérito meu. A salvação não é mérito meu. Então, as escolhas que Deus faz para a minha vida, Ele não escolhe por causa dos meus méritos, porque eu mereço. Tem uma pessoa que a gente conhece, que ela bate assim, no peito e diz assim: eu mereço. A gente não merece nada. A única coisa que a gente merecia era estar queimando no fogo do inferno.
Como é que você tem coragem de bater no peito e dizer eu mereço? Não merece não. Ninguém merece, nem eu, nem ninguém. Olha. Então nós somos salvos pela misericórdia de Deus. Deus tem o direito de escolher conforme a sua vontade e propósito. Saia! Ou seja, Ele escolhe conforme a sua vontade e propósito. Independente de que eu seja, eu acho que eu presto para alguma coisa ou não. Independente disso. Deus escolhe segundo a sua vontade. Pronto, eu estou a fim de pegar esse que vocês dizem que não vale nada. Eu vou pegar esse aqui e transformar em uma pessoa que vocês gostariam de ser. É assim que Deus faz. Vocês entenderam como é que Deus trabalha? Está entendendo? Tá. Então assim, a salvação é de graça. Ele nos deu a salvação de graça. Não é por mérito. Eu não tenho que fazer nada para ser salvo. Eu tenho que me esforçar para permanecer salvo. Mas para ser salvo é de graça. Eu não preciso me esforçar. Não é por mérito. Os judeus, até hoje, eles estão lá se esforçando, cumprindo leis. Né? Tem um grupo de judeus lá que é chamado ortodoxo, que eles são muito fiéis ali ao pé da letra, aquela coisa toda, aquela coisa rígida. Se vocês forem pegar um documentário sobre os judeus, aí vocês vão ver como é que eles se vestem, como é o cabelo, tudo eles seguem à risca. Então assim, eles adoram mais a lei do que o Deus da lei. É o contrário, nós teríamos que adorar a Deus por causa da lei. Ou seja, a lei nos aponta para Deus, nos mostra que Deus é o Todo-Poderoso. Aí os judeus ficaram com tanto medo que eles acabaram idolatrando a lei e esqueceram de Deus. Então eles vivem fazendo rituais. Rituais não salva. O que salva é o relacionamento. O que salva é Jesus Cristo entrando na minha vida. Então assim, não é por mérito. Aí Deus é assim, Ele escolhe da maneira como Ele quer. E quem é besta, como o pastor que cantou domingo? E quem é besta de contar? Foi esse que tu cantou? Foi, não foi? Quem é besta de contender ou procurar saber por que Deus está fazendo? A gente pode perguntar a Deus? Pode. A gente pode querer entender? Pode. Mas você questionar de uma maneira, por que o Senhor fez isso? Murmurar tá pegando. Então assim, jamais. A gente pode dizer, ô Senhor, eu queria tanto saber. Porque disso, tem situações na nossa vida que nós vamos passar que a gente jamais vai entender. A não ser que Ele queira esclarecer pra gente. Se Ele não quiser, a gente vai morrer e vai ficar sem entender. Como é que uma pessoa que nunca fez mal pra ninguém, uma pessoa aos olhos humanos, aos olhos da sociedade, uma pessoa boa, né? Uma mãe de família, nunca fez mal a ninguém, nunca desejou mal a ninguém, criou seus filhos e tudo mais, foi uma boa esposa, uma boa mãe, e hoje está lá em cima de uma cama, sem poder nem se virar. Uma serva de Deus, sem poder nem se virar. Aí eu vou brigar com Deus. Hein, irmão Adão? Não pode brigar não. Pode brigar não, mas eu quero brigar. Essa pessoa que eu estou falando é a minha mãe. Crente. Serva de Deus. Aí eu poderia dizer, o pastor fazendo a obra, né, irmão Luiz? Fazendo a obra e vai, perdeu a perna. Aí a gente vai questionar Deus. Deus podia fazer porque ele não fez essa perna, podia. Mas ele deixou a natureza seguir o curso natural. Então tem coisas que a gente nunca vai conseguir entender e nunca vamos conseguir explicar. Então só Deus. Aí abre-se um parênteses aí, né? É por isso que é um equívoco muito grande de qualquer líder religioso. Vocês que entenderam muito disso. Entenderam muito disso, hoje vocês não entendem mais. É por isso que a questão da penitência que a Igreja Católica inventou é equívoco total. Não existe esse negócio de você fazer 20 Ave Maria, 3 Pai Nosso. Não existe isso. Não vai, promessa de joelho. não vai subir de joelho alguma escada.
isso não vai mudar nada a situação de ninguém. Mais alguma coisa, pastor? Então, 14, né? O que vamos dizer então? Paulo pergunta. O que vamos dizer então? Que Deus é injusto? E aí, irmão Adão? Deus é injusto? De modo nenhum. De jeito nenhum. Aí Paulo mesmo responde, de modo nenhum. Pois ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser. Vou botar essa bagia aí. Terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Porque, como está escrito nas Escrituras Sagradas, Deus disse a Faraó, foi para isto mesmo que eu pus você como rei, para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Então Deus disse o quê? Olha, Faraó, eu te escolhi para que você... Ela amarra. Irmãos, deixa a cachorra para lá e vamos prestar atenção. Deus disse para Faraó o quê? Deus disse para Faraó o quê? Eu te escolhi para que, através de você, o meu nome ficasse conhecido em toda a terra. Então assim, Saia. Deus escolheu Faraó para esse propósito. Deus escolheu Ciro. Deus escolheu Ciro para outro propósito, mas era escolhido de Deus. Deus foi quem escolheu Nabucodonosor para ser rei em Babilônia, para invadir Israel, para escravizar. Foi Deus quem escolheu. Então ele escolhe quem ele quer, como ele disse, né? Como Paulo disse aqui, que ele disse para Moisés, né? Terei misericórdia terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Então assim, só que Deus se agradou ter misericórdia de quem? De nós. Ele teve misericórdia de nós e fez o quê? Enviou Jesus para nos salvar. Aí o 18 diz assim, a gente sabe, né, como eu já falei, não é Saia fácil, daí. não é fácil compreender Você não sabe plenamente ler. os caminhos de Deus. Mas nós devemos aceitar a sua soberania Nem a bacia da comida você vai poder com pegar. humildade e fé. Nós devemos aceitar, não é fácil, irmãos, não é fácil entender, né, a soberania de Deus, não é fácil. Mas nós devemos aceitar com humildade e com fé. Então, Deus é todo poderoso. Eu vou entrar numa quebra de braço com Deus? O maluco do Jacó entrou numa quebra de braço com Deus, saiu coxo. Aí Deus disse a ele, já que você brigou comigo, Então vou dar assim, o seu nome. portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. E Ele ainda tem mais, irmão Zé Luiz. O que é que você tem a ver com isso? Se eu permitir que Ele perdesse a perna, o que é que você tem a ver com isso? Se recolhe a sua insignificância. Deus fala assim com a gente. Se cala, se cara. Se cala, se Entendeu? cala, se cala. Então assim, tem muitas coisas que a gente jamais vai conseguir entender, né? Deus, em sua infinita sabedoria, escolhe aqueles que serão os recipientes de suas promessas. É Ele que escolhe. Nós não sabemos, mas Ele escolhe. Isso não está falando de salvação, viu, irmãos? A salvação, isso aqui não se fala de salvação. Isso aqui está falando de promessas. Aqueles que Deus usa para um propósito. Que eu sou chamado, todos nós somos chamados à salvação. Agora, tem pessoas que Deus escolhe para aquele propósito, como Ele escolheu o faraó, aquele faraó, como Ele escolheu Ciro para libertar o povo de Israel, como Ele escolheu Paulo, como Ele escolheu Pedro, para um propósito específico. Isso não quer Por que não dizer como Ele nos escolheu para vir para cá, né? Isso, como Ele nos escolheu para nos mandar para cá, aí por que Ele escolheu a gente para mandar pra cá? A gente já fez essa pergunta, né? O pastor fez essa pergunta. Não. Foi tu, fui eu. Eu.
Ela nem sabe como Eu perguntei a Jesus, não tinha ninguém não para o senhor mandar no meu lugar. Tinha não. Pegar umas quilhas daqui. Então assim, aí a gente não consegue alcançar a sabedoria de Deus, né? Ele nos Ela é uma quis, cria que nem a gente, é Adão. ele Meu não nos pai. quis como recipiente seu. Nós somos ferrados. Tá vendo, Maria? Tô fora. Então, assim, quando a gente entende isso aí, irmão Adão, quando a gente entende a soberania de Deus, quando a gente aceita a soberania de Deus com humildade e com fé, aí assim, a gente reconhece, a gente passa a reconhecer a grandeza de Deus e a importância, né, de viver uma vida de fé e submissão à sua vontade. A única coisa que nós podemos fazer é nos submetermos com fé. Submeter-se é o quê? Está sob uma missão. Submissão. Eu estou sob a missão de Deus. Então, aí as mulheres dizem assim, mas Deus mandou as mulheres ser submissas aos maridos. Submissão é, eu estou sob uma missão. Deus me deu como esposa uma missão. Qual é a minha missão? Agora me faltou a palavra. A minha missão é... A base. Trabalhar em parceria. Não era essa palavra. Trabalhar em parceria. Isso. Trabalhar em parceria com o meu... Eu tenho uma missão de ser a base para o meu esposo. Então assim, ele traz a comida e eu sou quem gerencio, distribuo. Então assim, a mulher está sob uma missão. Então, submissão é isso, está sob uma missão. Ele não colocou a gente debaixo dos pés do homem. Não, ele colocou a gente em igualdade, só que ele nos deu uma missão para a gente cumprir dentro da família, dentro do casamento. Que é ser submissa, estar sobre essa missão. Deu para entender? Por que nós devemos ser submissos a Deus? Então, quando a gente entende a soberania de Deus, a sabedoria, a gente nunca vai conseguir alcançar a sabedoria de Deus, jamais. Né? Aí a gente passa a ver a grandiosidade de Deus e a viver com fé em Deus, viver essa fé. Aliás, Deus é livre para fazer o que Ele quiser e o que Ele bem entender. Será que ali do outro lado tem uma fazenda, não é? Não tem uma fazenda? Será que você vai chegar lá na fazenda daquele senhor lá e dizer assim, olha, a partir de hoje eu não quero que o gado seja preso mais 5 horas da tarde. A partir de hoje o gado vai ser preso 3 horas da tarde. Vocês vão dar essa ordem lá na fazenda do homem? Deus me livre. Então assim, é a mesma coisa. Mas sem terra foi pior. Já. Sem terra foi pior que Já expulsava até o dono e comia os gados. Mas aí é outra, aí é uma organização. Aí ladrão, que eu não Aí disse, é mas outra, entendi. mas a gente está falando assim, imagine um fazendeiro com a sua fazenda. Ele faz o que ele quiser, do jeito que ele quiser, como ele quiser, ele planta onde ele quiser, ele bota o boi onde ele quiser, a hora que ele quiser. Então, ele cava onde quiser, ele tira o trabalhador que está e ele bota outro trabalhador. Ele faz a vontade dele, porque a fazenda é Dele. e assim Deus, gente. Eu questionava muito a Deus, sabia? Era, Vera. Eu tinha umas coisas que eu ficava encucada assim com Deus e questionava. Você pode fazer uma coisa dessa, Pois cara, é. bacana com Eu já fui um Adão da vida. Eu já fui um Adão da vida, irmão Adão. Eu questionava muito. Aí quando foi um dia, o Senhor falou exatamente assim comigo. Mas você deixa? Quem manda sou eu. A fazenda é minha. Quem manda sou eu e eu faço do jeito que eu quiser. Você aqui é só um trabalhador. Se não estiver satisfeito, vai embora. Então assim, imagine Deus, esse fazendeiro, que é dono de tudo aqui. O mundo é uma fazenda e ele é dono de tudo. Eu vou questionar o quê? Nada. Nada. Ele faz como ele quer, a hora que ele quer, quando ele quiser, do jeito que ele quiser. E eu que tenho que me calar e aceitar e agradecer pela grande misericórdia e o grande amor que ele tem para conosco, Tem que né? aceitar e Então, Deus é livre para mostrar misericórdia e compaixão por qualquer um. Às vezes a gente quer, assim, e isso não diminui a sua justiça, de maneira nenhuma. Não é porque Deus mostra misericórdia por
uma escória, vamos dizer assim, o pior Hitler, por exemplo, vamos citar. Eles não conhecem Hitler. Então, um daqui, Vamos citar um que vocês conheceram. O Maníaco do Parque. Quem lembra? Aquele Marcola. Já ouviram falar naquele Marcola? Falar. Um estuprador que levou uma menina, estrupou, esquadrejou, matou o namorado da menina e pintou e bordou e tinha não sei quantos crimes, o Maníaco do Parque. Aí chega lá Sete mulheres ele matou dentro do Maníaco. E comia um pedaço dela. Aí chega lá na cadeia, tá lá preso aquele maníaco do parque, chega lá, Deus vai e salva aquele homem. Ele não partiu agora? A sociedade não aceita. Eu mesmo não aceito não vou mentir. Vou mentir. O que é que você leva com o nome daquele? Ô irmão, Eu pego um cabo daquele comer que espera. Chega na parte da mulher mais forte ali, aquela parte da narda, comer um pedaço. Tirar um pedaço com 3 dias depois de morte. Ele ia lá, tirava um pedaço, comia, aí chegava diretamente, onde é hoje, o homem é pastor. O que é que você leva com o nome daquele? Pelo amor de Deus. eu não sabia nem que ele era pastor. É pastor. Eu tô sabendo agora. Eu assisti. Tem até uma igreja para ele agora, mas ele não tem. Ô irmão Zé Luiz. Olha a boca do sapo. Irmão Zé Luiz. Isso, a misericórdia de Deus, isso se chama misericórdia. Compaixão. Ô, irmão Luiz, deixa eu dar um exemplo. Se fosse um filho seu que tivesse feito o que ele fez. Se eu pudesse matar, eu não matava. Peraí. Calma aí, velho. Calma aí. Eu já tô logo dando a resposta. Vai, pastor, pelo amor de Calma Deus. aí. E ele tivesse feito esse tipo de crime. E ele chegasse pro senhor e dissesse, ó pai, eu fiz tanta besteira, fiz tanto absurdo, passei 10 anos preso, paguei pelo meu crime, agora eu quero ser crente, eu quero ir pra igreja. Eu não considero ele mais nunca, que aparecer diretamente mesmo. Em mim, aquele negócio dele, em mim não chega mais não. O senhor não aceitava mais não. Não. É aí onde está a infinidade da misericórdia de Deus. Deus aceita. Se ele fosse, se ele fosse o senhor, ele aceita. Já pensou se o senhor estivesse no lugar de Deus, a gente tava ferrado. Ô, velho, já pensou se esse pastor viesse pra cá? Eu não quero passar na igreja dele, homem. Eu não passava. Vocês entenderam? A misericórdia de Deus não diminui a justiça dele. Todos nós vamos colher o que plantarmos. Mas, mesmo tendo a colheita que plantamos, Deus tem misericórdia de todos. E a salvação é para todos. O 19 diz assim: algum de vocês vai me dizer, se é assim, como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Mas, quem é você, meu amigo? Aí Paulo já fala, né? Deus já responde através de Paulo. Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez assim? Hein, irmão Adão? Será que eu posso chegar para Deus e dizer, eu sou barro, foi ele que me fez. Aí, Senhor, por que o senhor me fez assim? Por que não fez outra coisa? Sim, por que não me fez um cachorro? Ah, não quero coisa. É doido. Um cavalo? Uma planta? Se fosse tudo isso, hoje o pastor não estava casado com a senhora. Mas, Então Paulo está dizendo aqui o que, gente? Que um pote, ele usa a simbologia de um pote. Um vaso de barro, ele não pode dizer para quem o fez, por que você me fez assim? Porque o oleiro que está com o barro na mão, ele molda o vaso do jeito que ele quiser. Ele faz ele grande, menor, com fundo afinando e enlarguecendo em cima, o contrário, ele faz do jeito que ele quiser. É isso que Paulo está dizendo. Nós somos um barro, Deus é o oleiro. Então, ele pega esse barro que somos nós e faz do jeito que ele quer. E quem é que vai? Aí Paulo diz, mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode me perguntar quem o fez? Por que você me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro, ele pode fazer 2 potes. Um pote para uso especial e outro para uso comum. Então, quantas pessoas Deus pega e você vê aí, é um grande pregador, quer dizer, grande não, grande só Deus, né? Mas é um pregador renomado, é um cantor renomado. Aí você vê outros que às vezes tem mais capacidade do que aquele, tá lá no cantinho dele. E aí? Você vai questionar o oleiro? Não, eu quis pegar esse aqui, ó.
e dá honra. E você, eu quis deixar aí no seu lugarzinho, fique servindo aí. É isso que Deus faz. E a gente só tem que aceitar, porque Ele é o grande. Aqui quem manda é Ele, tudo aqui é dele. O grande aqui é Ele, como disse o louvor, né? E foi isso que Deus fez. Ele quis mostrar a sua ira e tornar bem conhecido o seu poder. Assim, suportou com muita paciência os que mereciam o castigo e que iam ser destruídos. Tá vendo, irmão Adão? Deus suportou com muita os que deveriam ser destruídos. Ele quis também mostrar como é grande a sua glória que Ele derramou sobre nós, que somos aqueles de quem Ele teve pena e a quem Ele já havia preparado para receberem a sua glória. Então, lembra no começo que eu disse que Ele pegou o que estava aqui e botou lá no final? Então assim, olha o amor e a misericórdia de Deus, a paciência de Deus com o povo que não vale nada, que somos nós. Ele pega e recebe, nos recebe e ainda divide a sua glória conosco. Pois nós somos aquele que Deus chamou, não somente os que são judeus, mas também os não judeus. Isso é o que ele diz no livro de Oséias. Então, isso mostra que Deus tem o direito, né, de usar a pessoa e as circunstâncias, as pessoas e as circunstâncias para manifestar sua glória e cumprir seus planos. Então, ele usa circunstâncias, ele usa pessoas para manifestar a sua glória, para cumprir os seus planos, como ele fez com Faraó. Faraó, ele fez o quê? Faraó, ele trouxe sua ira e mostrou a sua glória, o seu poder. E o nome de Deus é conhecido em toda a terra, através daquele ato. E da mesma forma, ele faz conosco. Faraó, ele botou Faraó lá em cima, depois fez Faraó comer. Exatamente. Herodes, mano. É? Foi Herodes. Ou Herodes. Herodes. Não, Nabucodonosor. Olha isso, né? Foi Não. Nabucodonosor. Herodes tinha comido de bicho. Foi. É? Herodes Nabucodonosor. tinha comido de bicho. Nabucodonosor foi que foi comer mato que nem animal. Você veja que isso tudo que a gente leu, né? Nos desafia a confiarmos mais na soberania de Deus. Por quê? Porque Ele sabe todas as coisas. Nós não sabemos nada. A gente não sabe um palmo além do nosso nariz. O que é que nós conhecemos? Além do que nós vemos. A não ser que Deus nos mostre. Então nós devemos confiar na soberania total de Deus. Porque Ele é justo e perfeito. Nós podemos confiar em todos os caminhos. Como Abraão, nós podemos confiar em todos os caminhos que Deus nos mandar seguir. Se Deus disser assim, vá por ali, vá. Como ele fez com Abraão, fale. Vou dizer uma coisa. Não existe no mundo uma pessoa que não para Abraão, não. Não existe não? Não existe não, para ter aquela fé, fazer o que Deus queria fazer. Porque o cara pegar o filho, mandar o cara degolar o filho, ele queria fazer. Por isso que ele é chamado pai da fé. Então pronto, é porque não existe não, gente, nem aquele não. Por isso que ele é chamado pai da fé. Agora, olha, mas vocês têm alguma pergunta até aqui? Tem certeza, tá? Tá entendendo? Tá mesmo? Você entendeu que Deus é soberano sobre todas as coisas? Então, olha o que é que diz em Oséias. Aqueles que não eram meu povo, lembra que eu falei isso? Eu chamarei de meu povo. Nós não éramos povo de Deus e Ele hoje chama meu povo. Chamarei de a nação que eu não amava, chamarei de minha amada. Amada, é verdade, tá aqui. E no mesmo lugar onde foi dito, vocês não são o meu povo, ali eles serão chamados de os filhos do Deus vivo. Então, ele tirou, basicamente, aqui está dizendo aquilo que eu falei, ele tirou Israel, que não estava com muita coisinha, ele disse, vou deixar você para o final. E vou chamar esse povo, que não se chama pelo meu nome, agora esse povo se chama pelo meu nome. Esse povo é meu filho, são meus filhos. Vocês são meus agora. Então, se nós somos propriedades de Deus, nós só podemos fazer a vontade dele. Isso, em Oséias 2:23 está escrito isso, viu?
Isaías disse a respeito de Israel: mesmo que o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar, somente alguns deles serão salvos. Pois o Senhor julgará logo de uma vez o mundo inteiro. Isso está escrito em Isaías 10, 22. Ou seja, irmão Adão, o Senhor tem que perdoar os nossos irmãos judeus, entendeu? Porque Deus é quem vai julgá-los. Eles são, mesmo sendo tão numerosos como Isaías falou naquela época, e hoje tem muitos judeus espalhados por todas as nações, mas Deus julgará. De uma vez. Todos vão passar pelo tribunal de Deus, tanto judeus como gentios. Ninguém vai escapar do julgamento. Nós vamos ser julgados as nossas obras. Nós já vamos estar salvos, vamos ser julgados as nossas obras. E aqueles que não aceitaram Jesus vão receber a sentença. Entenderam? Entendi. Quer acrescentar alguma coisa, pastor? Não. Agora vou até encapar. Como o próprio Isaías tinha dito antes, se o Senhor Todo-Poderoso não nos tivesse deixado alguns descendentes, seríamos agora como a cidade de Sodoma. Estaríamos destruídos como Gomorra. Então, Deus quis deixar o remanescente de Israel. Esse povo que está lá em Israel, no país de Chamainho, é o remanescente. E eles vão ser salvos, muitos deles vão ser salvos, claro, né? Aqueles que aceitarem Jesus, reconhecerem Jesus, se arrependerem dos seus pecados, da mesma forma que nós. Tem que se arrepender. Infelizmente, eles só vão se arrepender, muitos deles, na última hora. Mas vão se arrepender. Quer dizer, tem uns que não, né? Como Deus diz aqui. Se arrependeram logo. Você veja, né? Ele nos mostra a inclusão dos gentios e a preservação de um remanescente de Israel como parte do plano soberano de Deus. Você vê, né? Ele pegou aquele povo que não era seu e colocou no lugar do que era seu. Então, ele planejou tudo isso para a preservação, para a nossa salvação. Agora o 30. É o último... Não, ainda tem 3. 3. O 30. O que vamos dizer então? Vamos dizer isto: os não-judeus que não procuravam ser aceitos por Deus foram aceitos por meio da fé. Paulo diz: os não-judeus que não procuravam ser aceitos. Os judeus procuram ser aceitos por Deus. Mas nós, que não somos judeus, cremos e eles não creram. Aí nós somos aceitos por Deus e eles ainda não. Eles vão ficar lá para o finzinho. Entendeu? Entendeu, Tati? Porque nós... Pastor, e esses judeus lá, ainda hoje eles acham que Jesus não existe, não? Não. Eles acham que Jesus não existe, não. Mas é isso que está dizendo o irmão Adão. Irmão Adão, o senhor não leu? Ô, irmão Adão, o senhor não leu não está lendo não. Depois o senhor lê novamente, aquele que eu lhe dei, que está bem explicado. Olha, Deus escolheu um remanescente, ele tirou aquele povo que era dele e colocou a gente. Só que no final da história, aquele povo vai reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O final da história está em Apocalipse. Aquele povo, eles vão reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E eles vão chorar amargamente, arrependidos pelos que eles fizeram. Entendeu? Isso dizem, é Osés, né? É Osés ou é Joel que fala que eles vão chorar amargamente? Ah, não, é Zacarias. Zacarias. Eles vão olhar para as mãos de Jesus e vão ver. E Zacarias diz assim: que feridas são essas? São os cravos, chamam os cravos, né? Isso. Que feridas são essas em tuas mãos? Aí Jesus diz: essas são as feridas que fui ferido na casa dos meus amigos. Não é assim, pastor? Então aí é quando eles vão reconhecer que Jesus era o Messias, que eles estavam... Está falando do milênio. Aí já é um assunto escatológico. E se a gente for entrar nisso aí, a gente passa... Vai endoidar, irmão Adão. Tem senhora que já está ferrada com o estudo. Porém, o povo de Israel, que procurava uma lei para ser aceito por Deus, não encontrou o que estava procurando. O povo de Israel queria ser aceito por Deus através da lei, mas eles não conseguem, e ninguém consegue. Por isso que Deus enviou
Jesus. E por que não? Porque eles procuravam alcançar isso por meio das suas ações e não por meio da fé. Só se alcança a salvação por meio de quê? Da fé. Mas eles estão lá até hoje procurando alcançar através das suas ações. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como dizem as escrituras sagradas. Isaías 28:16. Vejam, estou colocando em Sião uma pedra em que eles vão tropeçar, a rocha que vai fazê-los cair. Mas quem crê nela não ficará desiludido. E quem é essa pedra de tropeço? Não. Quem crê nela não ficará. A pedra só é de tropeço se eu tropeçar. Pedra de Jesus. Se eu tropeçar. Ela só é tropeço se eu tropeçar. Ela é tropeço para o povo de Israel que quer viver a lei. Aí a pedra angular, a pedra principal, a rocha, que é Jesus, aí essa é tropeço. Por quê? Porque eles tropeçaram. Pedra de tropeço é o quê? Porque eu tropecei naquela pedra. O povo de Israel tropeçaram. E o que foi que aconteceu quando eles tropeçaram? Peraí, a Tati não está entendendo essa parte. Tá não? Tá. Bota a cadeira mais pra cá. Antigamente eu não sabia que era pedra de tropeço. Não. A partir de agora eu tô falando que é Jesus. Não, peraí, calma. Jesus, Ele não é tropeço. Jesus não é tropeço. Ele é tropeço, ele é uma pedra que esmaga quem tropeça nele. Deixa eu tentar falar de uma linguagem para eles entenderem. Para quem crê em Jesus, ele não é chamado de pedra de tropeço. Ele é chamado de pedra De esquina. de esquina. Por que pedra de esquina? Para vocês que são pedreiros. Porque a pedra de esquina é que suporta todo o peso da estrutura. Então, para quem crê em Jesus, ele é uma pedra de esquina. É ele que suporta e que suportou todos os nossos pecados e hoje nós somos livres do pecado. Para quem não crê em Jesus, ele é uma pedra de tropeço, porque quem passa por ele e não crê, tropeça e vai cair no abismo. Entenderam? Deu Quando pra a gente entender. tropeça, quando a gente bate numa pedra, que a gente cai, a gente não se arrebenta? Né? Quer dizer, dependendo da... Deu para entender agora, Tati? Entenderam? Então, assim, como o pastor explicou, ele é tropeço, irmão Adão, para quem não... Ok. Pra gente quem não prestar. Quem for Exatamente. contra ele, Aí vai bater nele e quebrar a cara. Aí é isso que eu também tenho outro negócio para dizer. Diga. É que tudo que não presta, só pode para Deus. Não, eu não concordo, eu não concordo. Quem é que joga tudo que não é? Aquele pessoal falando, entrega a Deus. Não. Como é que vai entregar uma coisa que... Deus não quer uma coisa que não presta. Deus quer uma coisa que não presta. Oi, irmão Adão. Mas ele quer pra mudá-lo. Oi, irmão Adão. Oi, irmão Zé Luiz. O senhor não viu, não? Ele dizendo que com esses ele vai cuidar. É por isso que nós temos que entregar. Ô, irmão Luiz, posso dar Teve pessoas aqui que disseram que ia acabar com a igreja, não foi? Foi. Aí se a gente fosse tomar providência, a gente ia arrumar problema, não foi? A gente disse o quê? Entrega a Deus. Vamos entregar a Deus. Aí Deus tomou providência, tomou ou não? Deus colocou na cabeça. Deus tomou providência ou não? Então é melhor entregar a Deus. Então, assim, Porque ele diz que tudo quanto não presta, pastor. aquilo não prestava. Uma pessoa que disse que vai acabar com a igreja não prestava. Então, assim, a gente fez o quê? Em vez de a gente ir lá, tomar satisfação, tomar uma atitude, chamar a polícia, chamar isso, chamar aquilo, o que, é que a gente fez? Entrega a Deus. Entrega a Deus. E o que foi que Deus Ele tá fez? cheio de um bocado de coisa que não presta perto dele. Aí ainda Aquilo Não perto dele, não tá perto dele, não. Mas exatamente, foi direto para o... Mas aquele que não quer, ele, irmão Zé Luiz, é justamente isso. Tropeçaram. E quem tropeça se arrebenta. Imagine você bater de frente com o Deus Todo-Poderoso. Não fica nem o pó. Deus me defenda, eu não quero nem. Ah, pô, já volta agora. Porque, ó, cara, ele- que não foi o cara de entregar ele. Na última- Exatamente. Na última vez que ele pegou o filho, botou em folha miúda para endireitar, aí gritou aí. Quando o Nelson chegar, eu vou focar os ouvidos de todos os quentinhos aqui. Não vale nada. Agora ele tá com os ouvidos sendo tocados. Então, assim, vejam, estou colocando em Sião uma pedra em que eles vão tropeçar. A rocha que vai fazê-los cair. Mas ele fala, mas quem crê nela, quem crê na rocha, quem é a rocha? Jesus. Quem é a pedra?
Jesus foi a pedra colocada em Sião, que eles tropeçaram naquela pedra. Entendeu? Ficou entendido, né, Tati? Entendeu, Vera? Entendi desde o começo. Foi bom, Não foi bom ficará. puxar aquele. Então, quem crê não ficará desiludido. Então, quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, irmão Zé Luiz, é porque Deus, ele age com justiça. Entendeu? Então, assim, se ele perdoar, mas vocês podem ver que aquela pessoa que plantou coisas ruins, mesmo sendo cristão, sendo um filho de Deus, ela vai colher. Mesmo ele tendo sido perdoado, ele vai colher o que ele espalhou. Mesmo se eu me arrepender. Eu me arrependo do passado que eu tive, mas eu colhi as consequências. Vocês entenderam? Entendi. Entendeu mesmo? E aí, irmão Zé Luiz, vai entregar tudo para Deus? Só não tudo, né? Ligou não, tem que entregar o tudo completo. Tudo, irmão Zé Luiz. É tudo? Tudo. Tudo E que não presta. tudo de bom e tudo de ruim, tudo nosso é de Deus. É. Eu não sou de Deus, então tudo é dele. Quem pode regir nós é Deus. Exatamente. Então, assim, ai daquele, tem um salmo que fala: ai daquele que colocar o dedo na menina dos olhos de Deus. E um ai de Deus, e um... Aí, Babão, quando tu for orar, tu diz, meu Deus, eu não valo nada, mas o Senhor me ajuda. É. Mas tu já falasse isso? Eita, eu esqueci de entregar a folha pra vocês, foi vocês ficaram sem ler, não foi o restante? Que tava aqui, olha. Vamos orar, né? Toma. Pai, muito obrigado por esta aula de hoje, pelo que aprendemos, pelo que ouvimos. Guarda, Senhor, no nosso coração, Senhor, que sábado estejamos aqui, domingo também, para te adorar e agradecer o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Me espera aí, velho, que eu vou ali. Eu não vou esperar não. Vocês... Agora não me espera não, que quando eu passar por lá, eu já esqueci que sabe. tava atrás desse o restante. Eu esqueci que tava atrás desse o restante. Dá a resposta, né? É.